pensa nesses termos como propósito, valores e outros termos que vêm sendo muito utilizados no ambiente de trabalho, a gente tem que considerar que nós somos uma sociedade do consumo e do trabalho. Para que eu possa consumir, eu preciso estar trabalhando. E o trabalho também é uma condição de inserção social. A partir do momento em que eu me defino por aquilo que eu faço, o trabalho ganha um caráter de identidade. Ou seja, a minha condição profissional forma quem eu sou. Cria-se uma certa dicotomia entre ocupação e trabalho. Muitas pessoas acabam se inserindo em ocupações, atividades que permitem que elas sejam remuneradas, mas que necessariamente elas não têm uma identidade profissional. Por outro lado, você tem indivíduos que buscam uma realização profissional, portanto buscam um trabalho com o qual ele se identifique. Eu acho que é nessa lógica que a gente começa a perceber um ponto importante. Eu passo a ter uma relação em que o indivíduo está buscando um significado do trabalho, um impacto daquilo que ele faz. Ele busca resgatar algo que tenha sentido para ele. A gente tem que agregar um fator novo também. Nós somos uma sociedade da vaidade, uma sociedade da exibição. Então eu quero ter um trabalho que tenha impacto, que seja socialmente valorizado, que seja relevante. Quando a gente observa esse processo, é importante entender que palavras como propósito ganham um significado de construir para o indivíduo um sentido daquilo que ele faz. Esse sentido, ele tem a ver com esse impacto, com a relevância do que eu faço, do porquê eu faço. Então, de uma forma geral, as pessoas querem entender a relevância daquilo que elas fazem, estabelecer um propósito, né? Ter uma contribuição social. Isso vem ganhando força nos discursos mais recentes na relação de trabalho. Tanto que um dos pontos que se debate hoje é que as pessoas têm procurado cada vez mais trabalho e se preocupado cada vez menos com a questão do emprego. A gente pensar que emprego é uma condição de contrato e trabalho uma condição de posição social. Isso explica, por exemplo, por que alguém se dispõe a fazer um trabalho voluntário. E quando você pensa num trabalho voluntário, não tem uma condição de remuneração ali, mas eu tenho uma condição de recompensas envolvidas nesse processo, na qual eu busco um impacto social, na qual eu busco um posicionamento social. Muitos indivíduos se vinculam a uma organização do terceiro setor para realizar um trabalho voluntário por tudo aquilo que essa organização proporciona, inclusive a rede de amigos. As pessoas estão buscando trabalhos mais significativos para que elas tenham identidades mais significativas. Na minha visão, o trabalho é identitário. Então, cada vez mais se pergunta para as pessoas do porquê elas querem. Tem um outro componente também que eu gostaria de adicionar nisso. Hoje, o trabalho é altamente intelectual. Eu preciso que o indivíduo pense para trabalhar, eu preciso que esse indivíduo entregue as suas ideias, envolva-se com esse processo. E eu não consigo forçar ninguém a pensar. Eu não consigo forçar ninguém a contribuir com as suas ideias. Eu preciso que esse indivíduo tenha uma identidade com o que ele faz, para que ele faça melhor aquilo que ele está fazendo. Então a identidade profissional, ela passa a ser um componente importante, inclusive, na geração de valor. Então ele precisa ter um propósito. Lógico que esse propósito, ele é um elemento impulsionador da performance desse cara no trabalho. Ele cria um aspecto que vai muito além da entrega objetiva do trabalho para um nível muito intenso de dedicação. Hoje, de uma forma geral, nas organizações, o que a gente discute muito é o baixo engajamento, em grande parte porque muitas pessoas estão ali por ocupação. Eu preciso ter uma rotina, mas não necessariamente por identificação. Eu acho que essa identificação ela vem sendo trabalhada muito fortemente em cima desse conceito de propósito, valor e entendimento dessa relação de trabalho. Eu considero que essa questão da identificação, do propósito, eu não a trato como um privilégio. Eu considero que essa posição é uma conquista de maturidade. Quando a gente pensa em privilégio, fica parecendo que o indivíduo ele recebeu. Sempre passa para mim a ideia da vocação e do dom. Eu acho que ainda tem muito isso embutido na trajetória profissional, a ideia de que eu preciso descobrir qual é meu dom e qual é a minha vocação. E não entender que a identidade profissional ela é uma conquista de vivências que foram estabelecidas ao longo da vida dessa pessoa. A gente chega a determinados lugares dependendo da forma com que a gente viaja. Então isso é uma conquista. É reflexo de maturidade.
né? E muitas vezes essa maturidade vem com vivências das mais distintas possíveis. Porque quando a gente está falando disso, a gente está discutindo satisfação profissional. E eu acho que para você saber o que te satisfaz, você precisa saber quem você é. E para saber quem você é, leva tempo. Você tem que ter disponibilidade de mergulhar nos seus princípios e nas suas ansiedades, nos seus medos. E tem muitas pessoas que passam anos da sua vida profissional realizando atividades que permitem que eles consigam pagar suas contas, mas nunca pararam para pensar se aquilo realmente é o que ele deseja, o que ele busca. Se você me permitir, eu vou te fazer um convite numa outra visão sobre a ideia do trabalho. Para mim, o trabalho não é um lugar e nem uma posição. Para mim, um trabalho é uma relação, é uma forma de se relacionar com o mundo. Então, quando eu escolhi trabalhar em um banco, quando eu escolhi trabalhar em uma loja de calçado, quando eu escolhi trabalhar como professor, eu escolhi uma forma de me relacionar com o mundo. Quando eu transformo o trabalho num lugar ou numa posição, eu fico tentando, como se eu quisesse encontrar um mapa de uma mina em que eu vou chegar nesse lugar e nesse lugar eu vou me sentir feliz. Eu fico tentando encontrar o lugar onde eu me satisfaça, a posição onde eu me satisfaça, e não compreender que o processo de satisfação é uma construção relacional, que o trabalho é um processo relacional, é uma relação, é uma forma que eu tenho de me relacionar com o mundo. E toda relação humana, trabalho, casamento, relação entre amigos, ela tem momentos confortáveis e momentos desconfortáveis. Quando eu olho para o trabalho como uma relação e não como um lugar, eu entendo que numa empresa A ou na empresa B eu vou sentir mais satisfação ou menos satisfação em determinados momentos. Mas para que eu tenha uma relação produtiva, eu preciso dimensionar o que eu espero dela. E aí eu acho que essa questão do tempo ganha outro significado. Aprender a se relacionar por meio do trabalho é um processo contínuo. Aprender a me relacionar com as pessoas na condição de psicólogo é um processo. Eu diria que eu estou aprendendo ainda. Muitas vezes eu tenho dificuldade em compreender como eu devo me relacionar com determinadas pessoas quando ali estou fazendo um trabalho como psicólogo. Não é a faculdade que vai te ensinar o lugar, o caminho da sua felicidade. Não existe um lugar onde você vai ser feliz. Existe um processo contínuo de construção de uma vida interessante. Eu estou meio insatisfeita com o meu trabalho. Eu falo, sim, tudo bem. Agora eu vou te fazer outra pergunta. O seu trabalho é interessante para você? Ele te permite vivenciar situações positivas, negativas? Eu acho que a análise deve ser muito mais na perspectiva da intensidade da relação do que da constância dela. Desconfie um pouco quando você estiver num lugar que você fala, esse lugar me faz feliz o tempo todo. Talvez você tenha morrido. Quando eu escolho uma carreira, eu estou escolhendo uma forma de transformar o mundo. O meu mundo. O mundo ao nosso redor. Então, quando eu sou engenheiro civil, eu estou transformando o mundo pelas construções que eu faço. Quando eu escolho ser engenheiro mecânico, eu estou transformando o mundo pelas máquinas, por aquilo que eu desenvolvo. Se eu entender o trabalho como uma relação de transformação contínua, acho que fica mais interessante do que pensar que eu tenho que escolher uma profissão que vai me levar a um lugar onde eu serei feliz.